O Brasil é um país imenso, mas que parece não pensar grande. Já tem 514 anos, mas não pensa a longo prazo. Que sociedade nós queremos ser daqui por diante? O que construímos, já fizemos. Mas que nação, que país seremos nos próximos 100 ou 200 anos? Para discutir esse assunto, nós convidamos o cientista político Luiz Felipe Dávila. Doutor Dávila, bem-vindo aqui. Muito obrigado, Kyoshi. Onde é que nós podemos chegar e onde será que queremos chegar? Talvez o podemos vem depois do queremos. Queremos o que com esse país? Essa questão é fundamental. Nós precisamos decidir o que nós queremos para traçar um plano de longo prazo, para pensar nas próximas gerações e fazer as reformas estruturais que o Brasil precisa. Se o nosso querer muda a cada mês ou a cada eleição, nós não temos uma visão, se nós não tivermos uma visão de longo prazo, é muito difícil que essa caminhada seja um acúmulo de acertos que leva a mudanças estruturais importantes para garantir a liberdade, a democracia e, evidentemente, o Estado de Direito para as próximas gerações. Dávila, por que o nosso querer muda com tanta intensidade assim? Por duas coisas. Primeiro, porque nós ainda não acreditamos que as instituições são mais importantes do que os indivíduos. Num país onde esse voluntarismo político é muito forte, nós acreditamos que as pessoas são mais importantes que as instituições. Por exemplo, um cidadão normal é assaltado, não quer fazer o BO porque ele acha que aquilo não vai resolver. Nós achamos que as instituições não resolvem as coisas, que resolve muito mais é a cultura do despachante, é arrumar alguém para tentar dar um jeito. Ou se ele tiver um amigo delegado. Ou se você tiver um amigo delegado, aí você dá um dinheiro extra e eles vão descobrir quem é a pessoa. Então, essa história de desacreditar as instituições é uma coisa que prejudica muito a visão de longo prazo do país. Portanto, eu acho que o maior desafio que nós temos hoje é o fortalecimento das instituições. Mas para fortalecê-la e saber o que nós temos de fazer, precisamos responder a tua pergunta. O que queremos desse país? Qual é o plano de longo prazo? Qual é a visão para o Brasil em 2030? Porque todas as reformas estruturais importantes que os países saíram do que nós chamamos hoje do problema da renda média, né? É justamente isso, é uma visão de longo prazo e que existe uma constância, cara, é uma corrida de revezamento. Cada governo pega o bastão num determinado momento e carrega até ao outro concorrente. Ou seja, é muito importante a continuidade, a previsibilidade e a confiança nas instituições. E esse querer em algum setor da sociedade já está definido para saber onde podemos chegar? Há um setor da sociedade que já sabe exatamente o que quer do país, ou o que quer para si próprio? Vou dar dois exemplos para ver como isso é difícil. A questão do Estado. Qual é a função do Estado? Nós temos uma ideia de que o Estado centralizador, forte, é bom para o país, porque vai resolver as desigualdades sociais, porque pode proteger os pobres das ambições dos ricos. Existe uma coisa de que esse paternalismo do Estado é uma coisa boa. Então, por exemplo, para pensar que Estado nós queremos, não é se o Estado é grande ou pequeno, nós precisamos do Estado eficiente. Mas quando nós falamos em eficiência, nós temos que falar em mudanças. E quando falamos em mudanças, as pessoas leem mudança com a palavra perda. O que eu vou perder? Vou perder um privilégio, vou perder um direito. E o medo da perda trava as mudanças. Então, por exemplo, nós não definimos qual é o papel do Estado ainda, que é uma coisa importante. Outra coisa, qual é o papel do mercado? Nós temos uma classe política no Brasil, e aí eu estou dizendo de todos os partidos, que acredita que o mercado é um jogo de soma zero. Que se o trabalhador ganha, o empresário perdeu. Se o empresário ganha, o trabalhador perde. Ou seja, nós não conseguimos entender que esse mercado ele é algo fundamental para todos os lados da sociedade. Então, essa dualidade da visão de mercado e de Estado, por exemplo, é algo que mostra a confusão de decidirmos que Estado nós queremos e como usar a economia, ou o mercado, ou o crescimento econômico de uma forma que seja sustentável e que nós possamos pensar nos ganhos de longo prazo. O senhor está falando, por exemplo, nessas coisas que talvez hoje sejam até obsoletas, devem ter tido algum papel no passado, provavelmente tiveram, mas falar em luta de classes hoje no país, ou essa briga entre governo, entre Estado e mercado, e isso já passou do nível do razoável para se chegar a uma conclusão, é isso? Passou não só... Gasta-se tempo na teoria demais sem entender o que aquilo na prática representa. Exatamente. Nós
temos o hábito de querer fazer as coisas ao invés de gastar mais tempo fazendo um bom diagnóstico. Acho que o querer é isso, nós precisamos gastar tempo definindo o que nós realmente queremos. Porque senão a visão de longo prazo fica muito comprometida. Ou cada governo quer refazer a visão do governo passado. Então, por exemplo, o governo do presidente Lula, quando passa a ideia de que ali é o marco zero da história, que nós temos de esquecer o passado e ali é um novo Brasil começando, é um erro, porque o importante é a continuidade. A gente precisa entender de onde que nós viemos, para onde é que nós estamos caminhando dentro dessa definição do querer. Então, se o querer é redefinido a cada eleição, nós temos um grande problema que a gente começa a caminhar sem rumo. Por exemplo, como é que nós vamos ter educação de qualidade no país se nós não tivermos um projeto de até 2030, por exemplo, do que nós queremos na educação? Onde é que queremos chegar? Onde é que queremos chegar? O que nós queremos com a educação? O que é educação de qualidade? É todo mundo na universidade? É formar cursos profissionalizantes? É aumentar a riqueza do país? O que é? Nós não conseguimos definir o querer. Então, aí nós começamos a andar de forma errática. E isso mostra que a sociedade tem muita dificuldade em avançar nas grandes reformas. É esse não definir o que quer e o que gera isso que o senhor chamou de andar de forma errática, que dá a sensação de que patinamos sempre, perdemos sempre oportunidades e bondes da história, é isso? Exatamente. Além disso, isso corrói a credibilidade das instituições. As instituições não funcionam porque esse querer não está bem definido. Qual é o propósito? O Aristóteles falava uma coisa muito interessante, que a política é definição de propósito, precisa dar um sentido, que ele chamava de telos, né? Qual é o propósito? Se nós não definirmos um propósito, como é que nós vamos julgar quem merece o quê e como? Porque essa é uma questão fundamental do querer. Que Estado nós queremos, que sociedade nós queremos. Então, a ausência da definição de propósito, a ausência de definição de rumo, ela é fruto dessa incapacidade de definir o telos. Por que o senhor acha que o personalismo ainda... O senhor fez uma menção agora há pouco. Por que o senhor acha que o personalismo ainda é forte no país? De que, olha, eu sou o salvador da pátria, que nunca deu certo, diga-se de passagem. Não sei em que lugar do mundo isso possa ter dado certo. No Brasil, toda vez que se imaginou alguém como salvador da pátria, deu errado logo depois. Exatamente. E essa evolução das instituições, ou seja, o mundo as tribos, era tudo, o poder estava concentrado no líder. Quando é que você começa a ter crescimento econômico no mundo? No fim do século XIX, que é justamente quando as instituições são mais fortes que os reis. Certo? Então, primeiro você tem as instituições fortalecidas. E junto com o fortalecimento das instituições, você tem o Estado de Direito sobrepondo o voluntarismo pessoal. E isso começa a dar um senso de continuidade e previsibilidade. O que a instituição dá, que garante esse futuro, é previsibilidade, continuidade e, como eu digo, são essas duas coisas que aumentam o grau de confiança. Portanto, você pode pensar em investir em longo prazo, que o seu investimento não será confiscado. Toda essa segurança, ela é fundamental para a confiança. E no Brasil, eu vou dar um exemplo simples. Se nós pegarmos o estado de São Paulo, que certamente é um estado onde as instituições são bem desenvolvidas, e o Maranhão, você vê a diferença de IDH de um lugar onde uma família reina no estado e outro onde é um estado onde as instituições funcionam. Né? Não é à toa. A receita não é uma novidade para saber como fazer dar certo, é isso? Não é. A gente consegue ter esse exemplo dentro do Brasil. Dentro do próprio Brasil. Não preciso imaginar que eu preciso importar isso da Europa. Pega o que está acontecendo em Santa Catarina, Paraná, o Sul, São Paulo, e pega o que é Alagoas, o Maranhão, por exemplo, dois exemplos. Nessa diferença de instituições fortes menos personalismo político. E como o personalismo político afeta não só o desenvolvimento econômico da região, mas os níveis de IDH, ou seja, de qualidade de vida das pessoas. Difícil dizer que um país é plural. Plural no sentido do nome dele. Nós temos vários Brasis. Essa expressão é muito da sociologia, né? Mas esses Brasis conseguem conviver minimamente com um mesmo projeto de futuro? Qual seria um mínimo de projeto de futuro para unir o país? Visto que eu tenho essa disparidade muito grande de concepção de sociedade, de nação que tem nesses estados mais ao sul e do que se vê completamente diferente nos estados do norte e nordeste do país. Eu tenho um projeto mínimo que agradaria, que juntaria todo mundo numa ideia só? Sim, uma nação continental como o Brasil precisa descentralizar o poder. É muito importante
que um desses querer nosso de longo prazo seja implementar no Brasil o verdadeiro federalismo. Ou seja, nós precisamos devolver mais poder aos estados e municípios, para que os estados e municípios foquem em descobrir a sua vocação natural, as suas aspirações locais e que consiga transformar isso em grandes experimentos e laboratórios de teste de mudanças de políticas públicas que tenham a ver de acordo com a definição dos objetivos desses estados e municípios. Você vê, por exemplo, nos Estados Unidos como funciona muito bem o federalismo, né? Você testa determinado agora. Começou a história de legalização de drogas. Então você está testando no estado do Colorado. Então se funcionar no Colorado, capaz que outro governo estadual queira fazer aquilo. E se aquilo for uma política de sucesso, vai ver que em 10 anos torna-se uma lei federal. Mas essa história de poder experimentar localmente, de acordo com as aspirações da população, e se der errado, o erro está circunscrito a um lugar, aquilo não é a política federal, isso permite que você teste muitas políticas públicas localmente antes de transformar em política federal. Então, eu acho que o federalismo, a verdadeira descentralização do poder, é extremamente importante. E no Brasil, a única vez que nós tivemos um federalismo de verdade foi na Primeira República. Ou seja, foi no período que eu digo do governo do Prudente de Moraes ao Washington Luiz. Né? Então você pega aí de 1894 a 1930. Veja só o que ocorreu com o Estado de São Paulo. O PIB do Estado de São Paulo era igual o do Rio Grande do Sul quando a República foi proclamada em 1889. Representava mais ou menos por volta de 18% do PIB nacional. Em 1930, o PIB do Estado de São Paulo já era quase 40% da riqueza nacional. Por que São Paulo teve essa grande evolução em relação aos outros estados? Por que São Paulo ultrapassou todos os outros estados e São Paulo tornou-se a grande potência econômica? Essa pergunta eu me fiz e até escrevi um livro chamado Os Virtuosos, que é sobre os primeiros 3 presidentes civis do Brasil, o Prudente de Moraes, Campos Salles e Rodrigues Alves. E a conclusão básica que eu chego nesse livro é justamente porque foi o único estado onde havia estabilidade política. Aqui o Partido Republicano Paulista mandava no estado. E por mandar no estado não houve essas brigas e cisâneas internas que, por exemplo, dilaceraram o Rio Grande do Sul, que dilaceraram Bahia, Pernambuco, os outros estados. Enquanto os outros estados entraram em verdadeiras mini-guerras civis em busca do poder, São Paulo teve essa permanência do Partido Republicano Paulista, que teve praticamente o poder absoluto durante toda a velha República, e essa paz política permitiu os investimentos de longo prazo. Ou seja, foi a elite cafeeira que começou a diversificar os seus investimentos e investir na indústria e no comércio. E isso que deu o grande salto econômico do estado de São Paulo. Para usar a sua expressão, Todávila, me permita, o senhor acha que nós estamos vivendo uma espécie de guerra civil no país, política, porque eu tenho hoje um lado apaixonado de um partido, um lado apaixonado de outro, um terceiro partido se envolvendo, um quarto em algum momento, e que não se discute o que é bom para o país a longo prazo. Talvez a última coisa de longo prazo no país foi a redemocratização, porque juntou todo mundo, e a estabilização da moeda, que veio com um plano real. Nada mais me parece de longo prazo no país, que ambas estão sendo questionadas em algum momento. Estamos tendo uma espécie de guerra civil não declarada, sem que se coloquem as armas na rua, mas a internet parece ser arma para tudo hoje em dia? Nós precisamos distinguir o problema do Brasil e o problema do mundo. Eu acho que existe um problema no mundo democrático hoje, que é o imediatismo, o pensar na próxima eleição, não pensar em reformas estruturais. Eu vou dar um exemplo comum ao Brasil e ao resto do mundo. A questão da Previdência. Nós sabemos que o modelo previdenciário existente hoje, tanto na Europa como nos Estados Unidos, ele é inviável, ele é insustentável. Todos os políticos sabem disso. Todos os políticos sabem que nós estamos, na verdade, destruindo o futuro dos jovens dos nossos países. Nós sabemos que hoje um jovem de 18, 19 anos entrando no mercado de trabalho, no dia que ele for se aposentar, com as regras atuais, ele vai ter 0 de aposentadoria, porque o sistema vai estar completamente quebrado. E por que vai estar quebrado? Isso é um cálculo matemático. Isso é matemático, isso todos sabem. E ninguém faz nada, e ninguém mexe. E ninguém tem a coragem de mostrar para as pessoas que esse sistema aqui, nós estamos, na verdade, comendo o patrimônio que os nossos pais nos deixaram como herança. E nós vamos deixar para os nossos filhos uma bomba relógio que vai explodir. Por 2 coisas. Primeiro, que houve uma mudança na demografia do mundo. Esse sistema previdenciário, para funcionar,
precisava de duas coisas: crescimento econômico acelerado, que foi justamente o que ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, e demografia favorável, ou seja, muitos jovens e poucos velhos. Aí esse sistema previdenciário funciona. Hoje nós temos baixo crescimento econômico no mundo e com a demografia inversa, mais velhos do que jovens entrando. Ou seja, imagine a China. Para cada jovem chinês, ele vai ter que sustentar 7 velhos. É impossível, vai quebrar. Então, nós todos sabemos e nós não fazemos nada. Nós ficamos medidas paliativas que não resolvem o real problema. Por quê? Porque se você enfrentar o real problema, talvez você perca a eleição. E aí é que nós precisamos de estadistas. Estadistas são essas pessoas que fazem as pessoas confrontar a realidade, a lidar com perdas e saber que isso é muito importante para ganhos futuros das próximas gerações. Então, esse é um problema que mostra que essa visão de curto prazo, esse imediatismo, não é uma questão só brasileira. Essa é uma questão mundial. É a ausência de estadistas que estejam dispostos a comprar as brigas políticas para se fazer as grandes reformas estruturais nos países. Então, esse é um ponto. O segundo ponto, que me parece muito pertinente para a realidade brasileira, é que nós, por não ter essa definição de nação, é difícil você saber qual é o grau de sacrifício que nós temos de fazer hoje para atingir um bem futuro. Então, é o que o Janet escreveu no livro dele, muito interessante, o valor do amanhã. É difícil nós calcularmos o valor do amanhã porque o contexto muda muito rápido. Então, a dificuldade de se fazer reforma no Brasil é maior do que em outros países, porque não está claro qual que é o rumo de longo prazo. Por exemplo, se a gente falar para os nossos filhos que educação de qualidade por definição, estarmos entre os 10 países melhores colocados no PISA daqui a 20 anos, esse é um rumo que a gente vai ter que definir o querer. Se essa é a nossa meta, que reformas que nós temos de fazer para fazer isso? Então temos que melhorar a qualificação do professor, temos que melhorar o currículo, temos que melhorar o papel do diretor na escola. Então aí você passa a ter o telos, o propósito que une as pessoas em torno da busca dessa meta, e para buscar essa meta haverá sim mortos e feridos. A história de mudança sempre haverá mortos e feridos. E esconder esta conta, para mim, é não só um fruto da demagogia política que tanto atrasa e retarda as reformas do Brasil, como, na verdade, é uma forma de deseducar a opinião pública. Quando você pega, por exemplo, diminui os impostos no Brasil agora, como aconteceu com o IPI, para beneficiar o comércio e não contar que isso tem um custo, para as pessoas falar assim, olha, para você comprar carro, significa que nós vamos ter 23 bilhões de reais a menos. Ou seja, isso aqui vai impactar a falta de remédio em hospital, a construção de obras importantes, como, por exemplo, estradas e ferrovias e portos. Você precisa entender os trade-offs, a gente precisa entender o custo-benefício. Ou protelar o aumento do custo da energia. Ou protelar o aumento do custo da energia. Ou que seja, agora veio. Então, tudo isso, na verdade, é uma forma de deseducar a opinião pública. E um dos papéis do verdadeiro estadista é educar, é mostrar para as pessoas, e as pessoas vão fazer essa escolha conscientemente. Não, nós queremos ter carro, sabemos que vamos deixar de ter 23 bilhões para a saúde, para a educação e para o transporte. Mas esse trade-off precisa estar claro, e ele é camuflado. Parece que o benefício é dado às pessoas e que o custo perde-se na nuvem. Então, isso são atitudes políticas muito negativas para engajar a sociedade nas reformas de longo prazo. Qual é a culpa do outro lado também? Não somos em algum momento também o coletivo de nós, a maioria de nós, independentemente se ricos, pobres, se estudados ou pouco estudados, se brancos, negros, amarelos, índios, ou seja lá o que for, nós também, como brasileiros, a média de nós também não é complacente com isso? Com certeza. E isso é porque todas as classes no Brasil, ricos e pobres, dependem do Estado. 40% da riqueza do país passa pelo Estado brasileiro. O Estado brasileiro emite 79 milhões de contra-cheques por mês, entre benefícios, transferência de renda e salários. 79 milhões de contra-cheques, estados, municípios e federação. Se você imaginar que tem aí 3 dependentes por família, nós temos aí quase 140 milhões de brasileiros que dependem de alguma forma, parcialmente ou integralmente, de um contra-cheque do Estado por mês. Por isso que é muito difícil mexer nisso. Empresário depende do Bolsa BNDES, o pobre depende do Bolsa Família, todo mundo depende dessa relação com o Estado. Isso é muito ruim. E o que ocorre agora é que essa nova classe média ascendente, ela não depende do Estado.
Por isso que ela não se sente representada, por isso que ela vai à rua e protesta. A classe média dos anos 50 no Brasil era funcionário público. Qual era o sonho da classe média dos anos 50? Ser funcionário do Banco do Brasil, trabalhar na Petrobras, ter um bom emprego público que pagava bem. O sonho do jovem hoje é abrir o seu próprio negócio, é ser dono do seu nariz e não depender do Estado. Então, essa turma que não depende do Estado, que começa a criar o seu dinheiro com o seu esforço pessoal, começa a ver como custa caro manter esse Estado paternalista e intervencionista. Porque, imagina, a renda dele é taxada em quase em 40%, porque além do imposto direto, dos impostos direto e indiretos que nós conhecemos, o pouco que sobra na economia dessa nova classe média, o que eles estão fazendo? Gastando em contratar serviços privados, porque eles não conseguem usar o público e o público é ruim. Então você não consegue colocar o seu filho numa escola pública, você não consegue usar um hospital público, você não consegue usar o transporte público. Então o pouco que sobra da sua poupança, você ainda é obrigado a contratar serviços privados porque o público é de baixa qualidade. Então essa turma entendeu que o custo-benefício não é bom e não se sente representado. E quem é o deputado no Brasil hoje? Como Marcos Lisboa disse há pouco tempo num paper que escreveu, o deputado, para mim, é um defensor da meia entrada de alguma categoria. Ele defende a meia entrada do cara que tem Bolsa Família, da isenção fiscal para uma determinada categoria, de um benefício para o comércio, de uma medida protecionista para a indústria. Ou seja, nós temos um congresso de defensores de meia entrada. Quem é que pensa no país? Quem é que pensa na reforma de longo prazo? Quem é que está pensando nessa geração vidente? Quem é que está percebendo essa mudança e conduzindo o Brasil por outro caminho? Eles não fazem, porque eles têm medo de perder a próxima eleição. Ou seja, então nós estamos realmente numa situação no Brasil dramática. Eu acho que o momento que nós vemos do Brasil hoje equivale ao de 1994. Nós estamos naquelas encruzilhadas históricas que, se nós não nos conscientizarmos de que precisamos fazer reformas estruturais profundas, o que vai acontecer é que nós vamos continuar corroendo a credibilidade das instituições, o poder dos representantes do povo vão perder cada vez mais a legitimidade em exercer esse poder em nome e nós vamos ter levantes cada vez piores e manifestações cada vez mais violentas. Então, Dávila, eu vou fazer rapidamente um resumo do que deu certo no país e do que deu errado e eu queria a sua conclusão de o que somos hoje e onde podemos chegar. Esse país, evidentemente, numa história recente, se redemocratizou e isso foi uma conquista coletiva. Esse país conseguiu estabilidade da moeda, isso é uma conquista coletiva. Isso faz com que, evidentemente, o país conseguir um outro patamar no mundo, porque com hiperinflação e com ditadura, ninguém vai a lugar nenhum no mundo desenvolvido. Exatamente. Mudamos nosso patamar. Ao mesmo tempo, esse país que abriu direitos para muita gente, não conseguiu ainda atender esse cidadão minimamente, seja com educação pública de qualidade, seja com saúde pública de qualidade, e o terceiro item, que talvez seja dos mais importantes, segundo as últimas pesquisas, é segurança pública de qualidade. Ou seja, avançamos muito do que éramos, mas ainda temos níveis de insegurança, educação e saúde do que éramos no passado. Diante dessa possível contradição de avanço e retrocesso ou estagnação em algum momento, onde é que podemos chegar? Bom, primeiro você resumiu muito bem os avanços do Brasil. O Brasil, nós temos que pensar, dos países emergentes, tem a democracia mais avançada de todos os países emergentes. É o que você falou, nós temos aqui eleições livres e limpas, nós temos a independência, uma imprensa independente, liberdade de expressão, que é uma coisa muito importante, é um termômetro muito importante de maturidade política num país, né? Então nós temos instituições fortes e respeitáveis, o Supremo acabou de dar um bom exemplo nisso, né, no julgamento do Mensalão, de independência da justiça, então nós temos um conjunto já de arcabouço nessa nossa evolução democrática que realmente já nos dá assim, uma certa, eu diria um grau de maturidade política democrática relativamente grande comparando com outros países, especialmente países emergentes. De avanço. De avanço. Agora, todos esses desafios que você mencionou, educação, saúde, segurança, implica a sua primeira pergunta, o que nós queremos, como reformar. Por exemplo, segurança. Nós sabemos que em todo lugar do mundo onde a questão da segurança foi resolvida, e até em cidades muito violentas, como era o caso de Nova York no passado, existiam duas coisas. Celeridade da justiça, ou seja,
O sujeito, o ladrão que é preso, vai para a cadeia, então isso diminui assim, o apetite de correr o risco de ser pego e ser condenado. E uma outra coisa é inteligência. Crime se luta com inteligência. Polícia ativa na rua, prendendo, botando o jeito no camburão, isso é reativa. Isso aí você está perdendo a guerra contra o crime. O crime se vence com inteligência. Como é que nós vamos fazer isso num país que nós temos uma polícia civil e militar que não conversa, que não compartilha informação? Ainda mais inteligência. Uma investiga, outra não passa informação para o outro. Como é que nós vamos ter justiça se uma pessoa que vai presa hoje dá risada na frente da câmara, tá, porque o dia seguinte ele sabe que ele está solto, porque a justiça não o condena? Então isso implica melhorar a polícia, melhorar a celeridade na justiça, melhorar a capacidade dessas polícias conversarem e desenvolver um sistema de inteligência importante. Ou seja, nós temos que mergulhar nos problemas estruturais. E o que nós fazemos são diagnósticos rasos, superficiais e errados. Acabamos de aprovar no Congresso uma lei que nós vamos dar 10% do PIB à educação, como se o problema da qualidade da educação no Brasil fosse unicamente falta de dinheiro, e não é. Um exemplo, o Brasil gasta per capita em educação a mesma coisa que o Japão. Só que no Japão, aqueles 5,7% do PIB que a gente gasta, chega no aluno japonês $10 mil. Sabe quanto chega para o aluno brasileiro? 3. Todo esse dinheiro se perde numa cadeia. 10 mil no Japão, $7 mil de diferença. Ou seja, onde é que está os $7 mil? Onde é que ele desaparece? Nos benefícios todos do sistema, na aposentadoria de professores, na previdência, em coisas que não chegam no aluno. Como é que nós vamos atingir o nosso PISA, se entre os 10, se desses 5,9% que a gente gasta do PIB, é esse o gap que não está chegando? Ou seja, nós temos de usar primeiro o nosso dinheiro, do nosso imposto, de maneira mais eficiente, para depois chegar à conclusão que o que nós realmente precisamos, depois que nós fizemos estudos para aumentar a eficiência e eficácia, é falta de dinheiro. Mas a gente começa errado. Vamos dar 10% para a educação, como se isso fosse resolver. O orçamento do Brasil é engessado em 82%, tudo verba carimbada. Tem que ir tantos por cento para a saúde, tanto por cento para a educação. O que aconteceu com esse engessamento do orçamento? Não aconteceu nada, sendo conseguindo tendo uma saúde de péssima qualidade, educação de péssima qualidade e a questão da segurança de péssima qualidade. Por quê? Porque nós não atacamos os problemas estruturais, nós ficamos nessa coisa superficial. Ou seja, a sua questão inicial é muito Brasil. Que Brasil nós queremos? E para mergulhar nesse Brasil que nós queremos, nós temos que entender os problemas de processo. Por que o nosso Estado é tão ineficiente e tão ineficaz? Nós temos que primeiro fazer mais com os recursos existentes para depois chegar a essas outras conclusões. A Coreia fez uma revolução na educação com 1/3 do que a gente gasta. Por quê? Porque houve uma consistência na educação da Coreia, né, investimento na educação na Coreia durante 20 anos. Qual é o plano que nós temos de 20 anos no Brasil? Me diga em alguma área. Nem indústria, nem você que tem um negócio privado, você pensa em 20 anos, em cenário de 20 anos. Ou seja, precisamos ter uma visão de longo prazo, precisamos pensar nas próximas gerações, precisamos de estadistas novamente para poder fazer essas reformas estruturais que o Brasil precisa. Luiz Felipe Dávila, muito obrigado. Muito obrigado. Pela entrevista. Muito obrigado.